Amigos e camaradas, saúdo a vossa participação aqui hoje, manifestando o vosso apoio à CDU, Coligação Democrática Unitária e PEV, nas eleições para a Assembleia da República no dia 30 de janeiro. O apoio de dirigentes, delegados sindicais, membros de CTs e sub-CTs e outros representantes dos trabalhadores que vocês hoje aqui expressam assenta nas preocupações, nas reivindicações e no sentimento dos trabalhadores do nosso país. Assenta igualmente na confiança que com a sua luta, o seu apoio e o seu voto na CDU é possível resistir, é possível avançar. Esta participação, este apoio que são uma afirmação e é também um compromisso de ação até 30 de janeiro, no trabalho de mobilização para o voto na CDU, que é parte do compromisso de sempre, antes e depois das eleições, de agir para defender os interesses de classe dos trabalhadores. A força imensa dos trabalhadores resulta da sua organização, unidade e luta. Essa luta que marca a história do nosso país, antes de Abril, no tempo da Revolução, ao longo de décadas de resistência na defesa, reposição e conquista de direitos e na ação dos últimos meses nos plenários, paralisações, greves, concentrações e manifestações. Nessa grande força que há escassas semanas encheu a Avenida da Liberdade na manifestação nacional convocada pela CGTP-IN, a grande central sindical dos trabalhadores portugueses que daqui saúdo. Nessa grande força que há escassas semanas encheu a Avenida da Liberdade, depois de décadas de resistência, sempre com abnegação, sempre com resultados, mesmo que alguns não visíveis de imediato, depois da ofensiva do agravamento da exploração e empobrecimento, foi possível derrotar o governo PSD-CDS e afastá-lo do poder. E então, em 2015, com a luta dos trabalhadores e a intervenção do PCP e do PEV, foi possível iniciar um caminho de defesa, reposição e conquista de direitos. Um caminho em que todas as medidas a favor dos trabalhadores têm um contributo ou a marca decisiva desta intervenção, que só graças a elas foram possíveis. Entre outras, a reposição de salários e de outros direitos roubados, como feriados ou complementos de reforma aos trabalhadores do setor empresarial do Estado, o aumento do salário mínimo nacional ainda que aquém do necessário, a reposição dos instrumentos de contratação coletiva no setor público e empresarial e a eliminação das restrições à contratação de trabalhadores na administração local, a ampliação da proteção aos desempregados, com a criação do apoio aos desempregados de longa duração e a eliminação do corte no subsídio de desemprego, a reposição do direito ao pagamento por inteiro do subsídio de Natal na administração pública, a reposição de 35 horas semanais e a generalização da sua aplicação, que só não se alargou ao privado porque o PS o impediu, o direito à progressão na carreira, com a valorização remuneratória respectiva e a tomada de medidas de combate à precariedade, apesar de ainda serem limitadas. Um caminho que levou à intervenção decidida e decisiva para garantir o pagamento dos salários por inteiro aos trabalhadores em layoff durante a epidemia e o prolongamento extraordinário do subsídio de desemprego. Era possível ter ido mais longe. Era possível avançar no caminho da valorização do trabalho e dos trabalhadores. Mas em questões essenciais, como os salários, a garantia da estabilidade dos vínculos laborais, os horários de trabalho, as condições de trabalho, o despedimento e os apoios aos desempregados, a contratação coletiva, a legislação laboral, o exercício de direitos de organização e ação sindical, as iniciativas e soluções ao serviço dos trabalhadores propostas pelo PCP foram bloqueadas. Enquanto isso, aproveitando a epidemia, promoveram o isolamento e o medo,
invocando a proteção do ambiente, destruíram postos de trabalho e aumentaram a dependência, usando o desenvolvimento científico e tecnológico como propaganda do teletrabalho às plataformas digitais, encetaram novas linhas de agravamento da exploração e fragilização dos direitos dos trabalhadores. Recusamos e combatemos a opção do PSD e do CDS e dos seus sucedâneos a que o PS se encosta, que ao mesmo tempo que visa agravar a exploração, degradar os direitos, cortar ou puxar os salários para baixo, acentuar a pobreza e as desigualdades e injustiças, promover reformas de miséria, canaliza milhares de milhões de euros para os grupos económicos e às multinacionais, assegura astronómicas rendas fixas das PPPs e dos negócios ruinosos que estas promovem à custa do país para aumentar os seus lucros, os dividendos dos seus acionistas, transferir verbas cada vez mais volumosas para o estrangeiro, em boa parte para os paraísos fiscais. Portugal é um país marcado por uma crescente desigualdade entre o capital e o trabalho. O modelo de baixos salários, agora agravado pelo incessante aumento do custo de vida, nomeadamente da habitação, não permitem uma vida digna. Perante as dificuldades em constituir família, os jovens trabalhadores procuram emprego e melhores salários noutras paragens, agravando o déficit demográfico. Não há futuro para um país baseado em baixos salários. Não é aceitável que se empobreça a trabalhar. Em Portugal, uma parte significativa das pessoas em situação de pobreza são trabalhadores que recebem salários baixos, ou reformados que trabalharam uma vida inteira e que têm baixas pensões e reformas por causa dos baixos salários que tiveram enquanto trabalharam. São os baixos salários que continuam a empurrar para a imigração. Todos os anos, largas dezenas de milhares de jovens na formação dos quais o país investiu e que se veem, assim, impossibilitados de dar um contributo para o seu desenvolvimento e privados do direito a serem felizes no seu país. Como é possível, camaradas e amigos, viver com 627 euros por mês, que será em janeiro o salário líquido dos trabalhadores que têm o salário mínimo nacional? Como é possível que os trabalhadores especializados e com a responsabilidade de um motorista, por exemplo, um motorista de passageiros que conduz horas a fio autocarros com dezenas de pessoas, tenham um salário bruto de pouco mais de 700 euros? Como é possível que os trabalhadores com elevada qualificação estejam com salários abaixo dos 1.000 euros? Como é possível que os trabalhadores com uma carreira profissional de dezenas de anos sejam sujeitos à perda sucessiva do seu poder de compra e vejam as suas carreiras anuladas pelo condicionamento ao congelamento dos salários, pelo bloqueamento ou destruição da contratação coletiva? Como é possível que os trabalhadores que se revelaram, mais uma vez, essenciais face à epidemia, sejam tratados como peças sem importância e sacrificados nos seus salários, direitos e dignidade na máquina do lucro, do déficit, da desigualdade e da exploração? Não podemos aceitar. A CDU não aceita e afirma um caminho alternativo de valorização do trabalho e dos trabalhadores, assente numa política patriótica e de esquerda com soluções para um Portugal com futuro. A elevação geral dos salários, de todos os salários, o aumento significativo do salário médio, o aumento do salário mínimo nacional tem que ser uma prioridade. Seja por razões de justiça social, que se prendem com a necessidade de haver uma mais justa distribuição da riqueza, seja pelo contributo fundamental que essa elevação dos salários trará ao desenvolvimento económico, à dinamização do mercado interno, favorecendo as micro, pequenas e médias empresas por via do aumento do consumo e estimulando também a produção nacional. O PCP defende o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros no quadro de um aumento geral dos salários. Face à intransigência do PS, em negar um aumento significativo do salário mínimo nacional, o PCP adiantou ao Governo
que adotasse uma aproximação progressiva a este valor, que passasse pela fixação de 755 euros em janeiro de 2022 e de 800 euros no final de 2022. Esta posição foi repetidamente rejeitada pelo PS, que não foi além dos 705 euros, divergindo assim crescentemente com outros países como a Espanha ou a Alemanha, que aprovou em fim de novembro um aumento de 25%, fixando no triplo do valor no nosso país. É necessário também assegurar a mais que justa recuperação do poder de compra perdido por parte dos trabalhadores, seja no setor privado, seja na administração pública, e assegurar, além disso, a justa valorização das carreiras e profissões, em vez da sua degradação. É necessário assegurar que a um posto de trabalho permanente corresponde um contrato de trabalho efetivo. É necessário combater a desregulação dos horários, reduzir o horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos os trabalhadores, defender os direitos dos trabalhadores por turnos. É necessário que o desenvolvimento científico e tecnológico seja posto ao serviço dos trabalhadores, dos seus direitos, das suas condições de vida. É necessário e indispensável valorizar o trabalho e os trabalhadores, nomeadamente os mais jovens, o que implica combater a precariedade, a desregulação dos horários, os abusos e as arbitrariedades patronais, a incerteza quanto ao futuro, a instabilidade permanente no trabalho e na vida, as dificuldades em compatibilizar a vida profissional e a vida familiar. Como esperar que qualquer jovem decida ter filhos, constitua família ou concretize uma vida independente se os empregos que consegue tenham ou não formação, tenham ou não experiência, seja ou não necessário de forma permanente, assentam invariavelmente num contrato precário como forma cada vez mais rebuscada da incerteza, insegurança e instabilidade. A valorização dos salários, o combate à precariedade são inseparáveis da eliminação das normas gravosas da legislação laboral, nomeadamente da revogação da caducidade da contratação coletiva e da aplicação do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Qual é a consequência concreta destas normas que o PS insiste em não revogar? Deixar os trabalhadores mais fragilizados nos seus direitos, mais sujeitos aos abusos e arbitrariedades do patronato, à desregulação dos horários, mais expostos aos baixos salários. Camaradas e amigos, pensaram em eleições para impedir a resposta aos problemas dos trabalhadores, para travar soluções, para promover retrocessos, mas nós estamos atentos aos perigos e determinados a combatê-los. Pensaram as eleições para tramar a vida aos trabalhadores, aos reformados, aos jovens, mas não tem que ser assim. A luta e o voto na CDU fazem a diferença, contribuem para ultrapassar bloqueios, para colocar ainda mais na ordem do dia a resposta aos problemas dos trabalhadores. Vamos trocar-lhe as voltas com a luta e o voto na CDU, para garantir a emergência do aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, para combater a precariedade, para acabar com os horários selvagens, para diminuir o horário de trabalho para as 35 horas, para assegurar a prevenção e proteção dos direitos dos trabalhadores por turnos, para garantir melhores condições de trabalho, para combater as desigualdades e injustiças, para revogar as normas gravosas da legislação laboral, para acabar com a caducidade da contratação coletiva, para garantir os direitos da ação sindical nas empresas e nos locais de trabalho.
Vamos trocar-lhe as voltas e reforçar a CDU com mais votos e mais deputados para garantir o direito do nosso povo ao desenvolvimento soberano, livre das imposições da União Europeia e do euro e do capital nacional e transnacional, com a recuperação dos instrumentos de soberania, o controle público dos setores de empresas estratégicas, apostando na produção nacional como questão decisiva para o emprego, o desenvolvimento e a diminuição da dependência. Vamos trocar-lhe as voltas e garantir justiça social aos reformados pensionistas e idosos, a quem contribuiu para este país com uma vida inteira de trabalho, com a valorização de todas as pensões, pelo direito à reforma sem penalização nas longas carreiras contributivas e para repor o direito à reforma aos 65 anos. Vamos trocar-lhe as voltas e assegurar decididamente o direito do nosso povo à saúde, à educação, à proteção social, à habitação, à mobilidade por serviços públicos de qualidade. Desde logo, dando uma resposta à permanente necessidade de defender e reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Respostas que passam por instituir a opção da dedicação exclusiva dos médicos e enfermeiros, garantindo incentivos que tornem atrativa a sua opção pela fixação em zonas carenciadas, tal como se impõe a construção de infraestruturas novas e a reabilitação das existentes. Sim, vamos trocar-lhe as voltas, defender a escola pública, superando a carência de professores, vinculando todos os professores com 3 ou mais anos de tempo de serviço e avançando pela contratação de milhares de trabalhadores não docentes que continuam em falta. Vamos trocar-lhe as voltas e responder aos velhos e novos problemas com que o país está confrontado em matéria de habitação e de transportes. Urge revogar a lei do regime de arrendamento urbano e a adoção de um quadro legal que combata a especulação e regule os preços. Nos transportes, impõe-se assegurar a progressiva gratuitidade dos transportes públicos, a começar pela gratuitidade até aos 18 anos no imediato. Vamos trocar-lhe as voltas e garantir uma justa política fiscal que enfrente os privilégios e a fuga do grande capital ao pagamento dos impostos, os desequilíbrios existentes que pesam sobretudo nos trabalhadores, desagravando a tributação sobre rendimentos mais baixos e intermédios no IRS, tal como os impostos indiretos. Vamos trocar-lhes as voltas e reforçar a CDU com uma política de desenvolvimento económico ao serviço do povo e do país, pela reindustrialização do país, pela substituição de importações por produção nacional, promovendo o desenvolvimento da agricultura, da pesca, visando a soberania e segurança alimentares. Sim, vamos trocar-lhe as voltas ao grande capital, aos detentores dos grupos económicos e financeiros que tudo dominam, aos demolidores da indústria e da soberania, aos exploradores, aos traficantes da corrupção, aos senhores dos paraísos fiscais. Vamos trocar-lhe as voltas com a luta e o voto na CDU. Vamos apontar o caminho decidido, um futuro de valorização do trabalho e dos trabalhadores, um país mais desenvolvido, uma sociedade mais justa. Dia 30 de janeiro é dia de luta, é dia de voto na CDU. Nós temos um compromisso inquebrantável com os trabalhadores e o povo. Está-nos na massa do sangue, cá estamos prontos para os combates. Viva a CDU!